Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia. Se você estiver passando por aqui e gostar do conteúdo, por favor, se inscreva e divida com os seus amigos, porque eu não estou divulgando o canal, mas ele está crescendo organicamente. Eu vou tentar gravar todos os dias, não sei se eu vou conseguir, mas a gente está aí às vésperas de uma lua cheia que eu vou explorar num outro vídeo e do processo de Mercúrio retrógrado em setembro. Ele fica retrógrado no dia 10 de setembro, mais ou menos, acho que em torno de meio-dia e 37, eu tenho esse horário aqui, eu não sei se ele está correto. Na hora que Mercúrio retomar o movimento retrógrado, na hora que ele ficar retrógrado, 10 de setembro, que é o dia da lua cheia, Marte envia um trígono para Mercúrio, Marte envia uma quadratura para Vênus, a gente tem Sol recebendo oposição de Netuno e da Lua, porque vai formar a lua cheia. Eu vou depois escrever para vocês, porque aí eu consigo até colocar o horário, pelo menos aproximado. A gente passa a ter, na hora em que Mercúrio fica retrógrado, Plutão, Saturno, Netuno, Júpiter, Urano e Mercúrio retrógrado. É um céu retrógrado e um céu extremamente dinâmico. É um céu em que você tem muitos planetas retrógrados, grandes planetas em movimento retrógrado, e, ao mesmo tempo, um céu extremamente dinâmico, porque a gente tem um número grande de planetas mutáveis, de planetas em signos mutáveis. A gente tem Netuno em Peixes, Marte em Gêmeos, Sol e Vênus em Virgem, depois Mercúrio vai voltar para o signo de Virgem, e os mutáveis, eles fazem movimento, eles são curiosos. Você pode usar a, aquela ideia do Gêmeos que fica olhando para os dois lados. Marte em Gêmeos fica olhando para os dois lados, ele fica procurando o que mais que eu posso aprender, o que mais que eu posso dividir. Marte em Gêmeos é superficial, só que dependendo do contexto, na hora em que você tem dois planetas em Virgem, esse Marte vai aterrar, ele vai começar a ceder à praticidade virginiana e ele vai se demorar um pouco mais para estar aprendendo o que realmente é importante aprender dentro de uma visão prática, porque aqui, se você tem o nódo lunar norte em Touro, que é o principal do mapa, e se no signo de Aquário, que pode ser um signo de grandes ideias e utopias, é Saturno, que transita por ali, a ideia desse céu é de aprender para colocar na prática, porque se é para ficar no rococó do pensamento discutindo o sexo dos anjos, deleta, não vale. Esse segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023 é para fazer acontecer. Não dá para perder tempo. E não é só porque a gente vai ter grandes mudanças em março de 2023, com Saturno entrando em Peixes, com Plutão entrando em Aquário, encostando em Aquário. É porque a demanda é essa. Se o nodo lunar norte está em Touro, é para botar na terra, para botar, para sair inclusive do papel, que a ideia venha para o papel, que exista uma discussão de se é um trabalho em equipe, de como que se faz isso, e ninguém trabalha completamente sozinho. Eu acho que uma das carreiras mais solitárias é o escritor. Quem está escrevendo tese de mestrado, doutorado, TCC, os pintores, às vezes também, eu tenho um cliente que pinta, que o ateliê dele é no porão da casa dele, então tem uma coisa de solidão. Só que depois ele precisa do marchand, ele precisa da galeria, ele precisa do Instagram dele, que ele vai jogar para o mundo as pinturas que ele faz, e os escritores precisam
dos editores, mesmo na autopublicação, mesmo que você publique pela Amazon, mas você precisa de quem está lá do outro lado do computador. Aqui eu queria dar uma dica para vocês, que é o seguinte: quando você fizer a leitura dos seus trânsitos, das suas progressões e da sua revolução solar, ou se você fizer isso com o astrólogo, pede, se você fizer isso com o astrólogo, para ele ver dentro da numerologia qual é o seu número anual dentro daquele período e qual é o seu pináculo. Porque eu junto um pouco nas minhas consultas da numerologia com a astrologia. Porque, por exemplo, os virginianos vão viver, e a proposta desse céu do segundo semestre de 2022 até 2023 é de muita movimentação, de muita coisa acontecendo, de muita descoberta. E a gente precisa disso, a gente precisa fuçar para descobrir novas possibilidades, a gente precisa da ciência, a gente precisa da espiritualidade, a gente precisa de mais, porque do jeito que está, não está bom. E conhecimentos que a gente possa vestir, que a gente possa aplicar, que a gente possa tocar, que a gente possa perceber, e não aquelas discussões, aquelas reuniões que ninguém chega em lugar nenhum e você fica pensando que algumas pessoas gostaram de encarnar para perder tempo e fazer você perder um pouco de tempo também. É muito importante ver a numerologia, porque se você estiver na vibração do número 1 da numerologia, com esse trânsito de Marte, por exemplo, na tua primeira casa, porque o teu ascendente é Gêmeos, é uma leitura. Se você estiver na vibração do número 2 da numerologia, com esse planeta Marte transitando pelo teu ascendente, muda um pouco a tradução. O 3 é perfeito se o ascendente for Gêmeos, porque troca. O 3 é um número leve na astrologia, positivo e próspero. Se for o número 4 e você tiver o ascendente em Aquário, com Saturno cruzando o teu ascendente, é muito forte em termos de fazer, de amadurecer, de desenvolver esse senso de responsabilidades de Saturno, porque o 4 é estrutura, é como o 1, se tiver um planeta cruzando o ascendente, o grande planeta, e está no 1 da numerologia, é tudo novo, é tudo ciclo novo. Se for o 5 e Urano transitando pelo ascendente, nada será como antes, né? Porque Urano transitando pelo ascendente e o 5 da numerologia, você joga para o alto. Se for o 6, com Saturno cruzando o ascendente ou com Júpiter no ascendente, você pode começar um ciclo novo, mas um ciclo onde o coração é muito importante, onde a família, o coração, as pessoas são muito importantes. Então, se o teu ascendente é Áries, você tem Júpiter transitando pelo ascendente, 2022, 2023, o primeiro semestre de 2023, a gente vai ter Mercúrio, Vênus e Júpiter no ascendente, o Sol em março de 2023, entrando no signo de Áries. Se o teu ascendente é Áries e você estiver na vibração do número 1, é a mesma coisa. Nada será como antes, é tudo novo, é tudo maior. Mas se você estiver na vibração do número 6 da numerologia, entrando na vibração do número 6, com ascendente em Áries, ou sendo ariano, e aí vale para 2023, aí insere, puxa pessoas, família, casa, carinho, aconchego, que não é do número 1 exatamente, mas o investimento vai ser por aí. O 7 da numerologia e o 2 são os números mais, ou melhor dizendo, menos ansiosos, menos apressados e que exigem uma reflexão, que exigem uma entrega. Se você estiver na vibração do número 7 e tiver a Lua em Peixes e Netuno transitando sobre a Lua,
ou Netuno transitando pela casa 6 ou pela cúspide de um dos ângulos, todos os ângulos são importantes. Planetas grandes, transpessoais, ou Júpiter e Saturno, ou esse trânsito de Marte em Gêmeos, pelos ângulos, pelos 4 ângulos, são extremamente importantes, porque estão abrindo, eles vão modificar, eles vão atuar sobre todo o quadrante. O 7 é um número que a gente associa a Netuno, que a gente associa a peixes. Então, se o teu Netuno está muito forte, você vai para o 7 da numerologia, coloca a saúde, a espiritualidade, a reflexão em primeiro plano. E o 8 tem uma discussão na numerologia. O 8 ele é a síntese dos anos anteriores. O 8 é recompensa. O 8 e o 4 a gente associa a Saturno. O 4 tem muito a ver com Virgem, que ainda está naquela estruturação nervosa da coisa. Saturno já é recompensa e potência profissional, potência pelo que você investiu. A colheita também, que é de Virgem, mas vai ser de Saturno e vai ser da vibração do 8 da numerologia. O 9 é isso aqui. O 9 é tão... o 9 é como Plutão, como Urano, como Netuno, no sentido da entrega. Vai e se libera desse ciclo. Acabou. Agora, daqui para frente, eu quero alguma outra coisa. E o 9 pode te dar aquela impressão de que você só sabe o que você não quer mais. Ah, eu sei o que eu não quero. Ótimo, vai por exclusão. Ah, mas eu não consigo definir ainda o que vai preencher minha vida. Não importa. Saber aquilo que você não quer já é muito bom, já é maravilhoso. Então, vai por exclusão, relaxa, deixa a mente vazia para poder vir aquilo que você realmente gosta e que vai preencher tua alma e teu coração. Como se fala? Tem uma fala muito comum, sobretudo das mulheres, que é o seguinte, que elas, fulana, Beltrana, Maria, Joana, ficaram vivendo o papel de mãe, o papel de filha, o papel de irmã, o papel de esposa, o papel de melhor executiva, e chega uma hora em que ela não sabe aonde que ela se perdeu. Tem um exercício que eu acho bom, que é tentar lembrar do que se gostava de brincar na infância ou até a juventude, o que você gostava de brincar, o que você fazia, porque isso pode ser o start para você voltar para você mesma, né? Você não está vazia, você está longe de você está distante de você, porque existe uma sobrecarga de papéis em relação às mulheres. Essa transição para essa nova era, nas relações héteros, existe, nas relações gays também. Às vezes as moças têm o casamento, né? Teve um dia que eu falei para uma das minhas clientes, ela está casada, elas estão resolvendo se vão ter filhos ou se não vão ter filhos, mas já tem cachorros, tem 2 cachorros que dão bastante trabalho, são bem sapecas. Ela está terminando o mestrado dela e tem questões na família que, por ela ser a pessoa com mais bom senso, com mais cabeça no lugar, ela está sendo solicitada para resolver a equação dos problemas de 2 irmãos. Eu falei, olha, ajuda, mas o teu núcleo, o teu foco, você está terminando um mestrado, quer dizer, ajuda, orienta, mas não mergulha tanto a ponto de se dispersar da tua tese e não dá atenção à tua companheira de vida e não dá atenção ao núcleo que vocês estão construindo. E ainda estão construindo uma casa, ainda estão no início da construção de uma casa no interior, o casal. Então, não é que você vai abandonar a família, mas as mulheres às vezes têm uma vontade
E eu acho que isso tem muito também do cultural, porque isso é para todos os signos. Você vai de Áries a Peixes, ela é responsável por tudo e culpada de tudo. Então, assim, menos, entendeu? Menos, calma. Não importa qual seja a vibração da numerologia, não importa qual seja a vibração da astrologia, menos. Porque o que eu ouvi de moças se queixando, moças às vezes de 40 anos, que estão há 20 anos vivendo um papel importante na vida dos outros e não conseguem voltar para elas. Esse é um exercício, inclusive, porque daqui a pouco vai entrar o signo de Libra, que é o signo dos relacionamentos, e é o signo que a gente diz, se você quer ser feliz dentro de uma relação, saiba se impor. Não fica deixando que o outro decida tudo, não fica deixando que o outro resolva por você. Não acredite que uma relação afetiva, ou que uma relação de amizade, ou que uma relação familiar vai ser harmoniosa e feliz para você se você se anula em função do outro. Isso é para Libra. E para Virgem, se você está o tempo todo oferecendo o teu trabalho para o outro, sendo produtivo, sendo funcional, porque Virgem tem noção do seu próprio valor, mas enguiça, né? Virgem enguiça. Então, enguiça nessa função de ter que produzir para o outro, de ter que arrumar a vida do outro, de ter que marcar o médico para o outro, menos. Porque senão as outras pessoas atrofiam também. Elas atrofiam porque tem alguém que resolve tudo. Estou falando para Virgem. E aí você impede, acho que quando o virginiano, quando o Capricórnio, quando o Áries, que às vezes a causa de Áries é o outro, né? Áries não é tão individualista assim. Você atrofia o outro tem questões kármicas também para resolver. Então, se você pensa que você está ajudando o tempo todo, às vezes você está impedindo o outro de crescer. E aí vai chegar uma hora que você vai se ver se confrontando com você mesmo, com você mesma. Essa queixa é muito mais feminina do que masculina. Se eu tiver que fazer. Paciência. Se eu tiver que fazer um esforço de memória para lembrar de um rapaz heterossexual ou homossexual que tenha me dito que ele se desdobrou para fazer tudo pelos outros, eu estou me lembrando de um, estou me lembrando de um. Acho que as coisas estão mudando, mas esse padrão ainda é muito feminino. E seja lá do jeito que for, pode ser que a canceriana fique dando colo o tempo todo, passando a mão na cabeça dos outros e também se esqueça dela mesma. Todos os signos, né? Eu acho que todo mundo tem que aprender um pouco com Aquário, de se sacudir, porque Aquário, embora seja o signo das amizades, e o aquariano pode trazer para consulta 5 amigos que preocupam ele, isso também acontece, mas tem o outro lado de Aquário que é sacudir a toalha e dizer, ó, me pertence não, entendeu? Sem culpa. Aquário tenta, ajuda, mas ele conhece bem o limite, porque ele não carrega os outros, porque o vento não carrega ninguém. Empurra, deixa, faz com que o outro se jogue também. Tá bom? Acabei não falando muito de Mercúrio retrógrado, mas eu vou colocar no texto e a gente tem que se preparar também para essa lua cheia. Virgem tem que se preparar para essa lua cheia em Peixes, lindíssima, e que já anuncia um pouco do março de 2023, quando Saturno entra em Peixes e começa a se opor ao signo de Virgem. Tá bom? Super obrigada.